Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? A gente repercutiu já no Linhagem Brasil, no Esquadrão Nerdola, no Linhagem Geek, todas as derrapadas que o James Gunn vem trazendo no seu começo muito aquém na DC e, diga-se de passagem, extremamente lacrador. Péssimos resultados vindo também do Superman e já comprovadamente um filme que não se paga. Agora existem rumores rondando os bastidores da Warner na sua possível venda para Paramount Skydance que James Gunn pode ser demitido. Por enquanto são apenas rumores, mas eu faço uma pergunta para vocês. Se o Superman tivesse ido bem, se a DC não estivesse aparecendo nas páginas de jornais, nos perfis, não tivesse aparecendo com polêmicas, mas com elogios, existiria este rumor? Eu acredito que não. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Olha, galera, vamos lá. O James Gunn, ele tá fazendo tudo errado. Ele tá fazendo tudo errado porque ele tá fazendo pra ele. Ele não tá pensando nos fãs ou na história. E isso já foi até... alguns portais dizem, né, que quando você vai fazer um filme sobre quadrinhos ali na Marvel, na DC, ninguém quer falar de quadrinho. Todo mundo quer ficar falando de enrolar. Pô, vamos fazer o que a gente quer. Não precisa falar de quadrinhos, né? A gente trouxe até essa matéria. Em reuniões de filmes de HQ, tudo se fala menos de história em quadrinhos. E quem tenta chegar com a história em quadrinho, pô, mas esse quadrinho fez isso, a pessoa já é rechaçada. Eu não duvido nada que o James Gunn seja dessa forma, pela forma que ele fez o Pacificador e pela forma que ele fez o Superman, né? Principalmente a origem do Superman. A origem do Superman é pegar o quadrinho e jogar a ladeira abaixo. Agora, tem todo olha só que coisa, né? O James Gunn, ele teve a sua chance, né? Que eu sempre lembro do Rock, que é o One Shot, né? Ele teve a sua chance. Ele fez o Superman. O Pacificador nem precisa contar. É ridículo? É ridículo. Mas a primeira temporada foi até interessante. Mas ele teve a sua chance. Agora, você tem vários rumores de que a Warner vai ser vendida. E se a Warner for vendida, independente do grupo, alguma coisa vai mudar. Alguma coisa vai mudar. Então, e a DC é a galinha dos ovos de ouro. Eu já disse em outros vídeos aqui que, por exemplo, você tem o Senhor dos Anéis, você tem Harry Potter, você tem Matrix, mas não dá pra você comparar esses três em quantidade e... Como é que eu posso dizer? Quantidade e de ser conhecido como popularidade. A DC. Popularidade da DC, pô. Não dá pra você comparar o Senhor dos Anéis, o Harry... Todos são grandes, eu não tô diminuindo. Mas o Superman e o Batman, imagina o quanto... É simples a conta. O quanto você consegue fazer de dinheiro com o Senhor dos Anéis, o Harry Potter e Matrix, e com a DC toda. E eu tô falando de todos os produtos licenciados. Boneco, jogo, videogame, filme, série animada. Fora que você tem inúmeros, você tem uma infinidade de histórias em quadrinhos de todos esses personagens. Eles estão por aí desde 1940, 30, 50. Você tem muita história. Então, a possibilidade de você ter mais ganho com a DC é infinita comparado aos outros. Você pode ganhar dinheiro com os outros, mas a DC, você tem 1 trilhão de personagens, 1 trilhão de histórias, 1 trilhão de quadrinhos. Então, não tenha dúvida que quem adquirir a Warner, se for vendida, a primeira coisa que eles vão olhar é a DC. É lógico. E a DC aí? E o Batman? Vamos aí? Vamos fazer uma animação do Batman, dar um futebol? É isso aí, bicho. É isso aí. Quem que fez a animação lá daquele anime que vai ganhar o Oscar? Ah, então põe um Superman ali pra eles fazerem. É isso. Então, aí que tá a Balenciaga do James Gunn. Ele começa a balançar muito, né? Com os resultados que ele deu, com a forma que ele está se portando e com a possível venda da Warner. Então vamos conversar muito sobre esta pauta no vídeo de hoje, mas antes, se vocês estão vendo esse QR Code aqui, ó, vocês podem ajudar também a Linhagem Geek apontando a câmera do seu celular para este QR Code e doando o valor que tocar no seu coração.
A gente também tem que recomendar o Cleverson, né? O Cleverson, grande parceiro, patrocinador, consultor financeiro, já tá com a gente, vai fazer 2 anos. E o Cleverson não vende fórmula mágica, não fala de renda extra passageira. Ele mostra como você pode criar o seu próprio capital, ter uma gestão financeira sólida e transformar conhecimento em patrimônio real. O Cleverson já esteve aqui na Linhagem Geek e eu, pessoalmente, vi os seus resultados. Vi gente comprando imóvel, aumentando de patrimônio, garantindo renda mensal. E se você busca isso para sua vida, você vai apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo aqui, ou no link na descrição. Você vai chamar o Cleverson, que a consultoria dele é gratuita e eu tenho certeza que ele pode fazer a diferença na sua vida, tá? Vamos lá, galera, vamos lá. O futuro do universo DC pode estar prestes a passar por uma reviravolta. De novo, né? De novo. Nossa. De acordo com uma apuração exclusiva e publicada pelo jornalista Matt McGloin, James Gunn deve ser desligado do cargo de chefe criativo da DC assim que a venda da Warner Bros. Seja concluída. As informações apontam que com o baixo desempenho nas bilheterias de Superman e o fracasso de audiência da 2ª temporada do Pacificador, a confiança da liderança da Warner em Gunn teria diminuído significativamente. O cenário se agravou após as negociações da venda da Warner para David Ellison, da Skydance Paramount, ganharem força. Fontes ouvidas pelo site afirmam que, caso o acordo seja fechado, Mike DeLuca, atual presidente da Warner Bros. Motion Pictures, assumirá o controle criativo da DC, promovendo um reinício total do universo cinematográfico. Calma. Gente, vamos lá. Reinício total do universo cinematográfico. Sabe o que significa isso? Reboot. Isso é reboot, tá? Claro. Eu, particularmente, duvido que que nós teríamos um outro Superman. Eu duvido que teríamos um outro Superman. Seria, assim, muita vergonha. Seria extremamente vergonhoso pra Warner chegar e falar, galera, não vai ser mais o David Corenswet, aqui acabou e a gente vai começar tudo de novo. Seria muito vergonhoso e seria extremamente... seria um prejuízo muito grande você refazer tudo. Eu acho que, claro, você pode pegar algumas ideias e adaptar, mesmo porque a Supergirl já tá pronta. Eu acho, né? Já tá pronto. Supergirl terminou? Já, pô. Supergirl tem cara de barro? Deve estar nos ajustes ali do pente fino do CGI. Tem cara de barro? VFX. Mas assim, vai precisar mexer em muita coisa. Muita coisa. Mas é extremamente humilhante, principalmente pra nós que somos fãs da DC. E da DC, tá? Eu não tô falando da militância que ama a militância da DC. Eu tô falando pra gente que gosta do Batman, do Superman, do Lanterna Verde, do Flash, do Aquaman e de boas histórias. Eu tô falando pra você. Não pra quem posta foto de lacrate e fala que ama isso. Entendeu? Eu tô falando pra você que quer ver boas histórias. Imagina só, galera. Que vergonha pro James Gunn. Isso. Mas é aquela coisa, né? Cavou. Ele cavou. Será que isso poderia acontecer? Cara, de verdade, eu acho difícil isso acontecer, tá? A gente tá num campo do rumor e, claro, isso se a Paramount comprar a Warner. Mas se acontecer, eu honestamente não sei o que dizer, tá? Olha, mais um reboot da DC, daqui a pouco é a música, né? É música. Não, essa é a música, né? Porque o Snyder foi rebootado primeiro. Aí tem o James Gunn. Aí teria mais um reboot. Olha que coisa. Mas isso pode acontecer mesmo, galera. É igual quando você tem uma empresa e é vendida... É isso, né? Uma empresa é vendida para outra. Então, geralmente, os acionistas, os CEOs, os donos, eles já têm pessoas na cabeça deles mais qualificadas para fazer o trabalho. Fala assim, tenho certeza. Ou você... Aí que tá, né? Não tem problema você gostar do James Gunn tá? Isso não tem problema. Agora, imagina você sendo o cara que compra a Warner. Olha que interessante essa observação. Você comprou a Warner. Aí você vê assim, aí chega um assessor seu, ou... sei lá,
estagiário, que seja. Chega assim pra você, ó, chefe, esse cara aqui fez 600 milhões no Superman. No Superman. Ele se meteu em política ali, a galera... Esse Superman foi meio água de salsicha. Teve gente que não viu problema, teve gente que não curtiu muito. Porque não teve gente que curtiu muito, eu acho. Teve esse Superman. Esse Superman. E se for, acho que é uma minoria. É que o James Gunn foi piorando o filme. A cada declaração dele, ele foi piorando o filme. Exato. Porque se ele falasse, não, esse negócio do Superman aí, da origem, vocês ainda vão entender. Não, ele falou, não, eu mudei porque eu quis a origem do... Então, assim, a gente saiu animado do filme. Até, se você pegar a nossa live, a gente saiu. Só que o James Gunn, ele foi piorando nas declarações dele. Principalmente essa parte da origem. A gente falou, pô, ele vai colocar o Senhor Incrível pra investigar. Podia até colocar o Batman junto. Olha que incrível. Pra saber quem que adulterou. Aí você pode colocar o Brainiac. Aí não. O James Gunn, ele foi piorando tudo. Falou assim, não, ó, a história da origem do Superman eu quis mudar. Mas por quê? Eu quis. Aí você tem um pacificador aí, que entra em discussões completamente irrelevantes. E aí ele vem de novo, ó, quem não gostou, não tem problema, né? Eu até gosto dessa confiança. Mas a série é uma bosta. É horrorosa a série. Não tem nada. É uma série sobre o nada. E aí mudou o planejamento, vai ter o Superman 2. E o Batman ninguém sabe, ninguém viu. Então assim, já tá uma bagunça. Já tá uma bagunça. Porque você já tá mudando o planejamento, já forçou, já tivemos mudanças porque resultados não foram atingidos. E aí você tem Cara de Barro e Supergirl pra tentar te salvar num ano que você vai tomar uma surra da Marvel. E agora? E não foi... enfim... É isso aí. E isso pode acontecer, galera. Isso pode acontecer. Se a Warner decidir ser vendida, né? Quem decidir ali assinar, quem comprar e vai ter o... Você deixaria o James Gunn? Se você comprasse a DC? Você confiaria nele o projeto? Ou você faria, não, deixa eu pensar aqui numa equipe legal, que vai pegar as melhores histórias em quadrinhos, vai respeitar as histórias... E não vai me dar tipo de problema extra-campo. Porque o James Gunn é um problema extra-quadrinho. Ele coloca Israel, ele coloca Palestina, ele coloca nazismo. Pô, isso não é um negócio que você não tem que discutir em filme de super-herói. Você pode discutir isso de uma maneira subjetiva. Ali como o Nolan fez com o Bane. Você tem um negócio subjetivo ali... do comunismo muito claro, um simbolismo simbólico ali deles serem julgados no gelo, serem mandados pro gelo, que seria a Sibéria, em que os bandidos tomam o poder e os policiais são julgados. Isso aí é muito... Mas fica no simbolismo simbólico. O Nolan nunca chegou a falar isso aí, tipo, olha, tá vendo? É o comunismo isso aí, hein? E também não estaria errado. Mas assim, pra que você vai entrar numa discussão espinhosa de assuntos tão graves? E assim, se fosse elaborado, bem feito, até vai. Mas é da pior forma, da forma mais porca, pra você justamente abastecer o militante burro que fica no Twitter achando que tem razão. É claro que a gente sabe que existem histórias que têm um contexto político muito mais evidenciado, tipo o Capitão América. Agora, no Superman, e ainda você extrai inúmeros elementos de origem, da origem grandiosa do Superman. Cara, se realmente isso acontecer, dessa fusão, né? Porque são dois eventos que precisam acontecer. É a fusão Warner e Paramount e a demissão do James Gunn. E se o James Gunn for demitido, vai ficar muito claro pra mim que essa demissão é uma manifestação anti-woke. Porque o James Gunn, ele tá aplicando a cultura woke totalmente nas obras. No Pacificador, Creature Commandos e no Superman. Imagina como vai ser a Supergirl. Novamente, hein? Daqui a pouco vai começar a aparecer aí. Supergirl passa por refilmagens. Presta atenção. Tem mais coisa aqui, vamos lá, galera. James Gunn foi nomeado para chefiar a DC junto com Peter Safran em 2022. E ele vinha conduzindo o novo universo cinematográfico na saga batizada de Deuses e Monstros. No entanto, após os resultados abaixo do esperado,
de Superman, criou-se uma percepção interna de que o tempo de Gunn à frente do estúdio está chegando ao fim. A reportagem também afirma que a visão de Gunn teria criado atritos com outros cineastas, já que muitos não queriam submeter seus projetos à interferência direta do diretor. Com isso, nomes importantes de Hollywood estariam evitando colaborar com as franquias da DC, preferindo investir em produções autorais. Pelo amor de Deus. O que foi que o James Gunn fez com o Cara de Barro? O Cara de Barro era do Matt Reeves. Ele tirou do Matt Reeves e jogou. O que foi que começou a todo mundo falar de Matt Reeves, o Batman do Pattinson? E o Matt Reeves já falou várias vezes que ele não quer o Batman dele no DCU. Várias vezes. Apesar da gente entender que seria benéfico você ter o Robert Pattinson nesse universo, porque já é um Batman estabelecido. Imagina só. Tem mais coisa, galera. Ainda de acordo com essa fonte, Creature Commandos e Pacificador não conseguiram entrar no ranking da Nielsen de audiência, indicando baixa repercussão entre o público. A recepção de Superman também teria sido morna no exterior, com arrecadação inferior ao Homem de Aço. A condução de Gunn vem sendo considerada divisiva, com críticas de que o diretor estaria usando a DCU como plataforma pessoal e política. O jornalista que aponta que nos bastidores a percepção de Gunn estaria fazendo o que quer, porque sabe que seus dias estão contados, aproveitando o momento para garantir bons contratos para si, seus amigos e sua esposa, Jennifer Holland, que também participa do Pacificador. Tá difícil, tá cada vez pior. E lembrando, tá, galera? Essa matéria aqui é uma matéria gringa. É uma matéria internacional. Não é a Linhagem Geek que tá falando, a gente tá repercutindo a matéria, tá? Caso a compra pela Skydance se concretize, Mike DeLuca deverá comandar a nova fase do estúdio. DeLuca tem longa trajetória no cinema e é conhecido por apostar em projetos em grande escala e qualidade técnica, tendo sido responsável por filmes como Blade, Homem de Aço, a trilogia do Cavaleiro das Trevas e a franquia de Invocação do Mal. Ele tá envolvido no Cavaleiro das Trevas. Ele sabe, Ele né? tava envolvido no Homem de Aço. É assim, cara, é muito difícil no cinema a gente ter certeza que determinada pessoa, porque trabalhou em determinado projeto, vai fazer sucesso. Mas, cara, a gente tá num momento que não dá pra saber nada. Não dá pra saber nada do que vai acontecer. E já tem algumas pessoas falando lá no Twitter que esse pode ser o fim da era woke da DC, conforme as pessoas da Paramount que estão sendo designadas pra cuidar dessa parte. E isso a gente também só vai saber com o tempo. Só pra concluir aqui, galera, quando o James Gunn assinou o contrato, tá, de CEO da DC, o contrato eram 4 anos, tá? Eram 4, eu lembro bem isso. Contrato de 4 anos, que se encerra ano que vem. Ano que vem. Então, tendo essa compra e ele sendo demitido, eu acho que vai ser uma das maiores manchas, se não a maior mancha da história da carreira do James Gunn. O homem que fracassou tendo a oportunidade de reconstruir a DC. E fracassou por quê? Lacrate. Porque uma coisa é a Marvel começar... A Marvel começa na Era de Ouro, que são 10 anos, com a lacração começando no final. No final ali. Que vem com Capitã Marvel, depois no Ultimato. Começou ali no final. Já quis começar lacrando. E a gente sempre usou o exemplo do primeiro pênalti. O Superman era o primeiro pênalti. E o James Gunn errou o primeiro pênalti. E agora? E os próximos? Você abriu mal. O James Gunn tá errando. O James Gunn tá cagando no filme e no pós-filme. E o André falou muito bem. O filme, pra mim, continua sendo um bom filme do Superman. Mas o James Gunn, com as suas declarações, com o Pacificador, tornam o filme pior. E ainda, principalmente, tornando o Pacificador canônico. O que tem de canônico nesse Pacificador pra ser tão importante pra você assistir? Não tem nada. Nada. A única coisa que pode vir a ser importante é o portal.
que é a salvação. É aquele mundo lá onde jogaram o Pacificador. De resto, nada na série do Pacificador importa pra você ter relação com o filme do Superman. Nada. Então eu falo pra você, que você tá na audiência e tá aqui com a gente. Se você quer entender alguma coisa da relação desse Pacificador com o Superman, assista os 5 minutos finais do último episódio do Pacificador, porque o resto não importa. Coloque aí nos comentários, galera, a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.